Meus irmãos, mais uma vez, é uma alegria receber tantas pessoas em nossa igreja. Como disse Diogo, nós vamos receber hoje 50 pessoas, sendo 30 que se tornarão membros de nossa igreja aqui mesmo em João Pessoa, e outros quase 20 que serão recebidos aqui, mas que congregam, assistem e trabalham em nossa plantação de Mamanguape. Então, nós vamos fazer por parte, tá? Eu quero convidar primeiro as pessoas que vão fazer profissão de fé e aquelas que farão profissão de fé e receberão o batismo. Então, eu queria convidar aqui à frente os jovens Samuel Lira, Pedro Soares Neto, Felipe Alberto Ribeiro Cabral e Ana Luísa Ribeiro Cabral. Esses 4 adolescentes serão recebidos por profissão de fé aqui, Sam, por favor. Vocês vão ficar aqui à minha direita, tá? E eu queria convidar agora aqueles que serão batizados. Vai um pouquinho mais para lá para dar para todo mundo, Sam. Obrigado. Eu queria convidar o nosso irmão Cássio, por favor, João Vitor Vieira, Thales Henrique, Rayane Hofferman, Rebeca Hofferman, Maria Luísa de Castro, Eudésia Pinto de Castro, Emanuela Manu, Jamile Meireles, Luana Meireles e de Mamanguape, Ana Aline. Já chegou a Ana Aline com os nossos irmãos de Mamanguape? Que honra nossa, irmãos, de alguma maneira termos sido instrumentos de Deus para a pregação do Evangelho ao coração desses novos irmãos. Não é um trabalho apenas meu. Nós entrevistamos um a um, como disse Diogo, e ao longo das entrevistas esbarrávamos em alegrias o tempo todo. Por exemplo, de ouvir sobre um adolescente de nossa igreja que discipulou 2, 3 deles. Ou de um amigo de trabalho que se arriscou para evangelizar outro. Ou de pais que estão constantemente doutrinando seus filhos e orando por eles, crendo que o Senhor cumprirá na vida deles o que promete em sua palavra. Então não é um trabalho meu apenas. Eis o fruto, irmãos, do nosso trabalho. E louvado seja o Senhor por isso. Então eu vou dirigir... Ana Aline chegou. Tudo bem, querida? Eu vou dirigir algumas perguntas a vocês. A todos vocês. Aos que vão fazer profissão de fé apenas porque já receberam batismo na infância. E aos demais que fazem profissão de fé para receber o batismo publicamente nesta noite. As mesmas perguntas. Meus queridos irmãos, publicamente, vocês professam crer em um único Deus, que existe eternamente em 3 pessoas, sendo Deus o Pai, o Criador dos céus e da terra, Deus o Filho, aquele que se encarnou para nos salvar, e Deus o Espírito Santo, aquele que nos dá vida espiritual no interior. Mais alto. Vocês acreditam neste livro, nos 2 testamentos, e o recebem de bom grado, como palavra inspirada de Deus. Prometem que este livro será a única regra de fé e prática da vida cristã de vocês. Vocês confessam publicamente, diante de todos estes irmãos e amigos convidados, que vocês são de fato pecadores e que sem a ajuda do Senhor, nada poderiam fazer para cumprir a lei de Deus perfeitamente. Professam crer em Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador da vida de vocês, crendo assim que o sangue dele foi suficiente para remi-los de todos os pecados cometidos. Vocês prometem agora
que vão se submeter à liderança desta igreja, seguir os seus conselhos, a atender às suas exortações, a aceitar aos seus convites, desde que ela também esteja submetida à palavra de Deus, mediante a profissão de fé pública de vocês. Como ministro do Evangelho, eu vou batizá-los e vou receber a todos no nosso meio, como membros da igreja visível de Cristo, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Vamos fazê-lo, irmãos? Rodrigo, por favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. E toda a igreja diz: amém. João Vitor, como ministro do Evangelho e pastor desta igreja, com muita alegria, eu te batizo nesta noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos nós dizemos: amém. Carlos, como ministro do Evangelho, eu te batizo nesta noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós dizemos: amém. Tá bom. Peraí, deixa eu ver o último nome. Rayane e Rebeca. Rayane, querida, como ministro do Evangelho e pastor desta igreja, eu te batizo nesta noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rebeca, eu te batizo nesta noite em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Todos nós dizemos: amém. Manu, um prazer fazer isso depois de tantos anos. Uma alegria. Com o pastor da sua família, o seu pastor, eu te batizo nesta noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu querido Eudébio, eu te batizo nesta noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos nós dizemos: amém. Quero te batizar nesta noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo nesta noite. Amém. Por todos estes novos irmãos que temos na fé. Como é que nós vamos proceder agora? Eu vou pedir gentilmente que vocês se sentem por aí, rapidinho. Aqui mesmo, certo? Poucos minutos. E enquanto vocês se acomodam, eu vou convidar alguns pais que trazem seus filhos para o batismo cristão também. Então eu quero convidar a minha esposa, Sabrina, e o meu filho, Kael. Quero convidar o Cássio, que já está aqui, Camila. Cadê Camila? Está ali com o pequeno José. Vem para cá, né? Fica aqui desse lado. E Camila, fica aqui desse lado. Irmãos, esse é o meu terceiro filho, para quem não sabe. E pela graça de Deus, ele chegou há 6 meses lá em casa e tem sido uma bênção no nosso meio. E que a igreja saiba, vocês foram parte deste processo, tanto em oração, em cuidado, e constam vocês, a igreja presbiteriana do bairro dos Estados consta na história dele. Se um dia ele voltar ao Fórum de Cabedelo e pedir, a história dele estará lá, que ele não apenas foi adotado
por um casal, mas que ele foi recebido e amado por uma igreja inteira. Eu louvo a Deus por isso. Rapidamente, então, eu quero fazer as mesmas perguntas a estes pais, ou mãe e pais, e acrescentar uma última sobre o nosso compromisso de conduzir os nossos filhos aos pés do Senhor. Pais cristãos, vocês também creem em um único Deus que existe eternamente em 3 pessoas? Sim. Creem que este livro, os 2 testamentos, é a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática? Confessam que são pecadores e que precisam, portanto, da graça de Deus para serem salvos e também para conduzir as famílias? Sim. Prometem diante de Deus e diante da igreja conduzir os pequeninos nos caminhos do Senhor, ensinando-os a palavra de Deus não apenas aos domingos, mas durante todos os dias de suas vidas. Sim. Prometem fazer tudo o que estiver ao alcance de vocês para trazê-los à igreja no dia do Senhor, a fim de que eles também tenham parte ativa na adoração dos santos de Deus. Sim. Amém. Então nós vamos batizar esses 2 pequeninos, crendo, irmãos, no que diz a palavra de Deus. Se alguém está achando estranho esse momento, ache, mas vai estudar depois. Nossa igreja é uma igreja aliancista. Nós não cremos que a Bíblia está dividida em 2 tempos. O que Deus disse no Antigo Testamento, Ele continua dizendo no Novo Testamento. A adoção é chamar aqueles que são filhos de Deus, mas que nasceram fora da aliança, para serem parte da aliança do Senhor. Eis o que nós acabamos de assistir. Eu queria convidar agora todos os outros irmãos que serão recebidos nesta noite, mas que já eram cristãos batizados, congregavam em outras igrejas irmãs e que serão recebidos entre nós por carta de transferência. Então, rapidamente, eu vou chamar seu nome e eu peço que você saia do seu lugar e se coloque aqui à frente da igreja, tá? Douglas Gonçalves de Menezes, Alisson Câmara de Abreu, José Diego Coutinho, Ivana Cláudia Lopes, Eures Filho, Mariflor Coelho, Carlos Rafael, Daniele Caldas, Samara Carline, Laís Carvalho, José Paulo Soares, Erlande Souza, Rafaela Miguel, Ociene, Edilson, Rafael, Vanessa Correia Lucena, Raíza de Pádua Albuquerque, Alexander Oliveira de Brito, Rainara Alexandre. Então vou repetir: Micael, Eduardo, Wilson, Laíse, Pedrinho, Gemerson, Carla, Rutenberg, Marília, Anderson, Sônia, Maílson e Andresa. Micael, essa igreja orou por você 3 vezes no último domingo, viu, meu irmão? Pedindo a Deus que Ele console o teu coração e assista a tua família. Irmãos, vocês podiam ficar de pé agora? Eis a boa mão do Senhor sobre nós também. Nós não temos um departamento de marketing. Nós não vivemos por aí fazendo campanhas. Nós pregamos o Evangelho semana após semana nos nossos cultos, trabalhos, salas de aula. E eis que o Senhor, há muitos anos, todo ano, tem acrescentado à nossa igreja. Então nós queremos render graças a Deus por tudo isso. E agora eu queria convidar o reverendo André, pastor auxiliar de nossa igreja, para proceder com uma oração por todos eles, aqueles que foram recebidos por profissão de fé, batismo e profissão, batismo infantil, e os muitos que chegaram entre nós, já cristãos, membros de igrejas irmãs.
Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e oremos a Deus, agradecendo ao Senhor pela vida desses irmãos. Senhor, como diz a tua palavra, devemos dar graças porque tu és bom, porque o teu amor dura para sempre. Te louvamos, ó Deus, pelas vidas desses irmãos que estão sendo recebidos aqui em nosso meio. Graças te damos, Senhor, por cada vida. O que te pedimos, ó Deus, é que tu possas sustentá-los na caminhada. Que no nome do teu Filho Jesus Cristo, eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Que nesta igreja, Pai, eles possam te servir, visando a tua glória, visando, ó Deus, honrar o teu santo nome. Por isso, Deus, nós te agradecemos por esta igreja. Te agradecemos pela fidelidade do Senhor. E o que te pedimos, Pai, é que o Senhor possa continuar dando frutos a esta casa para o louvor da tua glória. Devemos dar graças a ti, Pai, porque tu és bom. O teu amor dura para sempre. É assim que nós oramos, Pai. Gratos a ti, no nome do teu Filho Jesus Cristo, este que vive e reina para todos sempre. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Cristo Jesus? Os nossos irmãos vão voltar aos seus lugares, e se você estiver perto deles, dê um abraço e os receba calorosamente na família de fé, Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, por favor.